Olha, gente, foi preso e autuado por tentativa de homicídio o suspeito de jogar um paralelepípedo no carro de uma advogada em Vila Velha. A vítima passava pela Rodovia do Sol, né, Bruna, quando foi atingida na cabeça. A gente acompanhou esse caso, realmente muito grave. Agora é o seguinte, gente, a advogada teve afundamento do crânio e continua internada. Ela vai ter que passar aí por uma cirurgia, né, um segundo procedimento. Vanusa Santana já está aqui com a gente, conversou com o suspeito que foi preso, foi identificado e vai trazer os detalhes para a gente. Vanusa, o que esse homem fala, minha amiga? Bem, na manhã de hoje, Bruna Maria, ele tentou ali dizer que não se lembrava de muita coisa, chegou a pedir desculpas aí à família da advogada. Ele que foi preso ontem à noite pela Polícia Civil ali, por policiais do 6º Distrito de Vila Velha. Ele acabou sendo encontrado no momento em que ele trabalhava numa obra localizada ali nas imediações da Ponta da Fruta, próximo à Praia do Lé. Ele contou uma história para a polícia que é bem diferente da que ele me contou na manhã de hoje no DML. Ele disse que bebeu o final de semana inteiro, foi para uma festa à noite no sábado ainda, ali na Ponta da Fruta mesmo, e acabou bebendo mais. Voltou de madrugada, já na madrugada de domingo ali, andando pela Rodovia do Sol. Ali ele teria então passado a zigue-zaguear no meio da rodovia. O carro em que a advogada estava veio na direção dele, que era no sentido Guarapari, Vila Velha. O motorista, é claro, buzinou para que ele ficasse em alerta que um carro estava vindo. Ele não teria gostado, teria se abaixado, então, o momento que ele pegou a pedra e lançou contra o carro da advogada. Na manhã de hoje, a gente acompanhou a coletiva de imprensa junto à Polícia Civil e eles deram mais detalhes sobre essa prisão que aconteceu ontem na Ponta da Fruta. Eu preparei uma reportagem, vocês de casa acompanham agora. Gelson Aparecido dos Santos, de 40 anos, foi preso na Praia do Lé, em Vila Velha, na casa onde, vez ou outra, ele ficava. Segundo a polícia, ele é o suspeito de atirar uma pedra contra o carro de uma advogada e feri-la na cabeça. O crime aconteceu na Rodovia do Sol. Gelson teria agido depois de beber o dia inteiro. O que você estava fazendo naquele dia? Estava bebendo na rua. Eu estava muito bêbado. Você lembra os remédios que você tomou, Gelson? Clonazepam. E aí você resolveu beber? Doideira. Depois de você ser preso, já falaram o que você havia feito? Não, mas me mostraram lá, por isso que eu vi. Eu não sabia, não. Ele confessou a autoria desse crime, disse que encontrava-se sob efeito de álcool e transitando entre as faixas de rolamento da Rodovia do Sol em sentido à Vila Velha. Disse que o veículo ocupado pelas vítimas veio nesse mesmo sentido e passou a emitir sinais de luz e sonoros. Ele se abaixou, pegou uma pedra com a mão direita, virou-se de costa e virou-se em direção ao veículo, arremessando a pedra em direção ao para-brisa desse veículo. Micaela, o pai e o irmão saíam de Guarapari e seguiam para o aeroporto de Vitória nesse final de semana, quando o carro em que estavam foi atingido por uma pedra. O bloco de concreto foi lançado contra o vidro do carona, onde Micaela estava sentada. A advogada teve afundamento de crânio. Boa parte dos ossos da testa dela foram fragmentados. Após o impacto, ela perdeu os sentidos. O suspeito responde a outros crimes, entre eles estupro e roubo. Por este último delito, ele ficou preso por um tempo, mas saiu sob condicional usando uma tornozeleira eletrônica. Mas o equipamento acabou sendo quebrado por ele. Por esse motivo, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele já havia sido efetivamente preso em ocasiões anteriores sob a acusação de haver incorrido em estupro, roubo, porte ilegal de armas, desacato à autoridade e crimes de trânsito. Porém, ele havia recobrado a liberdade, mais recentemente, mediante o uso de tornozeleira. Ele poderia ir para casa desde que mantivesse o uso da tornozeleira eletrônica. Ele, inclusive, se tornou conhecido na região em que habita como tornozeleira eletrônica. Mas ele rompeu essa tornozeleira, a Secretaria de Justiça comunicou essa infração
ao judiciário e o judiciário decretou novamente a prisão dele. Gelson, que é alcoólatra e dependente químico, já teria agido outras vezes agredindo motoristas na Rodovia do Sol. Ele já havia causado pelo menos mais um acidente na Rodosol em ocasião anterior. Ele havia se embriagado, ocupado as pistas de rolamento, forçado o motorista de um automóvel a parar esse carro e provocado uma colisão, um engavetamento de veículos com lesões significativas para um motociclista. Micaela segue internada num hospital particular em Vitória. Ela passou por cirurgia e deve ter que passar por outros procedimentos. Ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão relacionado ao crime de roubo anterior e foi também autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Se mostrou completamente indiferente à vida humana. Pois é, né? Que perigo que esse homem, né, estivesse aí solto depois de cometer já uma grave infração contra aí um outro motorista na Rodovia do Sol. Bem, como vocês viram na matéria, a Micaela continua internada, né, está recebendo atendimento médico. Na manhã de hoje, o nosso George Bitt conversou com ela. Vamos acompanhar a conversa deles agora. Micaela, todo mundo quer saber como é que você tá, hein? Eu tô bem, graças a Deus. Tô bem, o inchaço tá sumindo, ainda sinto um pouquinho de latejações, mas nada assim de grandes dores não, graças a Deus. Você já passou por todas as cirurgias? Ainda não, eu fiz uma cirurgia de sábado para domingo, o Dr. Renato Marano me tranquilizou muito, eu tava muito nervosa e ele que deu essa primeira etapa do procedimento. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que a minha segunda cirurgia vai ser na sexta-feira, que essa sim vai ser uma cirurgia mais complexa, que eu vou ter que fazer a reconstrução dos ossos da face. Aí vai envolver mais médicos, vai envolver cirurgião plástico, neuro, buco. Mas agora você está super bem, né? Você parece assim, super bem. Tem dor? Como é que é? Eu tô bem. Assim, um pouco abalada mentalmente, né? Por conta de tudo que aconteceu, mas eu tô bem. Eu sei que é complicado perguntar, mas eu preciso falar isso. Hoje, né, depois de ter passado por tudo, você consegue se lembrar alguma coisa do momento do acidente? Eu me lembro de tudo, de todo o acidente. Eu não desmaiei, eu tive todas as sensações. Foi muito estranho. Eu falo que foi a pior sensação do mundo que eu já vivi, foi a sensação do dia do acidente. Você sabe que o criminoso foi preso, né? Fiquei sabendo, sim. E qual a sensação que vem depois disso? Eu ainda não consegui digerir. Porque, sabe aquele ditado que que os olhos não veem, o coração não sente? Eu não vi a pessoa. Então, eu sei que existe um culpado, mas ainda não consegui digerir que ele quis fazer isso comigo, sabe? Eu tô feliz que ele foi preso, que conseguiram achar, que isso também faz com que outras pessoas não aconteçam, com outras pessoas que aconteceu comigo. Mas eu ainda não consegui digerir a sensação do que realmente eu quero, sabe? Por algum momento, Micaela, você chegou a pensar que, é claro, o seu caso foi grave, não é? Mas poderia ter sido pior se essa pedra tivesse atingido seu pai, que estava dirigindo o carro? Você chegou a pensar nisso? Eu pensei nisso, na verdade, em todo momento. Se tivesse atingido meu pai, provavelmente a gente teria capotado. E aí eu nem sei o que aconteceria comigo, com meu irmão e com o meu pai. Então, assim, eu realmente agradeço a Deus. Eu falo que meu anjo estava ali comigo, eu tenho certeza disso. Porque eu me emociono. Se a pedra tivesse batido um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, ou eu poderia ter ficado cega, ou eu poderia ter ficado vegetativa, não sei, em estado vegetativo, teria atingido meu cérebro, não sei. Então, assim, Deus permitiu que acontecesse e ele, tenho certeza que ele botou meu anjo ali para causar menos impacto possível em cima de mim. Tenho certeza disso.
Bem, né? Bem emocionante o depoimento dela. É claro que vai levar tempo para essa moça ainda digerir tudo o que aconteceu com ela. É claro que ela tem que agradecer porque poderia ter acontecido o pior, né? Ela poderia não estar mais aqui, mas é importante a gente ressaltar, George Bruna, a fala do delegado, né, que diz que ele é reincidente, que ele tinha mania de, depois de estar embriagado, sob efeito de drogas, ir para a Rodovia do Sol, justamente para agredir motoristas. Então a gente abre aqui um canal justamente se alguém está vendo esse rapaz aí, né, que acabou preso aí, responsável por essa atrocidade na Rodovia do Sol contra uma passageira, contra uma moça que estava dentro de um carro, que denuncie, né? De repente estava passando por ali, viu que ele agiu, jogou pedra, né? Tentou fazer de alguma forma que o motorista parasse, que denuncie. Assim ele vai ficar preso realmente. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, né? E que fique preso mesmo. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Pessoal...